Gênesis capítulo 7, versículo 15 e 16. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. À medida que os anos foi se passando, o mundo ele foi se corrompendo, a maldade do homem ela foi se multiplicando no meio da face da terra, a ponto daquela geração toda se corromper. E nós vamos ver, porque a Bíblia diz no capítulo 6 que o Senhor ele vê a maldade daquele homem, a maldade daqueles homens que ele fez, que se multiplicara naquele mundo, a ponto do Senhor ele ficar entristecido de coração por conta daquele homem que ele havia criado. Aleluia, porque o coração do homem era má continuamente. Então Deus querido, aleluia, ele pesa ali o coração, ele se entristece porque o homem cai no pecado, ele se entristece de olhar para a terra e ver, aleluia, aquele povo que ele mesmo havia criado, corrompido pelo pecado. Aleluia, a maldade estava tão grande no mundo que Deus, ele por si só, ele decidiu colocar um ponto final. A Bíblia diz que Deus ele olha para a terra e não vê um homem justo sequer. E então ele decide destruir tudo quanto tem fôlego de vida, desde o animal até o homem. E o Senhor, queridos, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 8, que naquela terra tinha um homem que era diferente de todos os outros homens. O nome daquele homem era chamado Noé. E aquele homem, querido, a Bíblia diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque Noé ele era justo em suas gerações. Noé andava com Deus, ou seja, a nação estava corrompida, mas Noé não se corrompeu. A nação estava na prostituição, mas Noé não se prostituía. A nação estava sendo infiel, mas Noé continuava sendo fiel. A nação era desobediente, mas Noé era obediente a Deus, porque ele andava com o próprio Deus. E aquele homem chamado de nome Noé, nós vamos ver que ele tem uma esposa, tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os 3 filhos ele tem, cada um tem uma esposa. Então Deus querido, ele fala com aquele homem chamado Noé e vai dizer para ele: Noé, já que a terra se corrompeu diante da minha face, a terra se encheu de violência, então eu vou colocar fim em toda a carne que está diante da minha face. Mas antes que isso aconteça, eu quero que você faça algo, Noé, para a tua salvação. Eu quero que você constrói uma arca para ti e para a tua família. Porque quando você construir essa arca, eis que eu vou enviar um dilúvio sobre a face da terra, e eu vou destruir tudo quanto há fôlego de vida. Nós vamos ver, queridos, que quando Deus fala com Noé, ele tinha 500 anos. E Noé obedece à voz de Deus. Deus, ele dá todas as medidas, ele fala tudo como deve ser feito. E o capítulo 6, versículo 22, ele diz que Noé fez tudo conforme Deus o havia mandado. Então, queridos, ele começa a construir aquela arca. O homem que não era arquiteto, não era artesão e nem muito menos carpinteiro, ele e a sua família começam a trabalhar naquela arca.
aquela arca para escapar e se livrar do juízo que vinha sobre aquela terra. Mas tem um porém, queridos. Enquanto Noé construía a arca, Noé, ele pregava a palavra de juízo e salvação para aquela nação. Eu posso imaginar Noé dizendo para aquele povo: eu vou fazer uma arca com minha família. Enquanto eu fizer aquela arca com a minha família, vocês têm, aleluia, direito de, quando ela estiver construída, se refugiar nela, para não, aleluia, cair no juízo de Deus que virá sobre essa terra. Vocês precisam se refugiar na arca. Se vocês se refugiar nesta arca, vocês não vão ter, aleluia, vocês não irão ser destruídos. Pelo contrário, vocês vão obter o livramento de juízo de morte, e vocês vão receber a salvação de Deus. Eita glória! Queridos, a arca, ela simboliza Deus. A arca, ela simboliza o próprio Deus. E nós vamos ver, queridos, que Noé, ele começa a construir a arca e pregando para o povo. E talvez, quem sabe, Noé falando e o povo zombando porque ele era velho. Talvez, quem sabe, Noé falava o juízo de Deus sobre essa terra. O juízo de Deus virá sobre esta nação. Então, se refugia na arca, se refugia no próprio Deus, se refugia em Cristo, porque a porta ainda está aberta. A porta dessa arca, que é Cristo, ela continua aberta, e nós precisamos estar refugiados dentro desta arca, que é o próprio Deus. É o único meio de salvação, é o único meio de livramento do juízo de Deus que virá sobre essa terra. É o refúgio, é a arca de Deus. Aleluia! O refúgio é a arca de Deus, querido. Jesus, ele diz em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por essa porta salvar-se-á. E para você que veio aqui nessa noite, talvez sem entender por que estar aqui, Jesus, ele está dizendo para você, aleluia, passa por essa porta, entra dentro da arca que é Deus, se refugia nele, que se você passar por essa porta, se refugiar dentro desta arca, você não receberá o juízo de Deus para a sua vida, mas pelo contrário, você vai obter a salvação de Deus para a tua vida. Aleluia! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus, querido, ele não quer que nenhum homem se perca. Tito capítulo 2, versículo 11 diz que Deus, ele manifestou a sua graça, trazendo salvação sobre todos os homens. Noé, queridos, ele era pregador de justiça, ele não era o pregador da palavra de Deus. Aleluia. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz que Noé, ele era pregoeiro da justiça. Aleluia. Ou seja, ele anunciava para o povo: e quando eu terminar de construir essa arca, aleluia, vocês têm a liberdade de se refugiar nela. Aleluia. A arca, glória a Deus, está construída e a porta está aberta. Na atualidade, você precisa passar pela porta que é Cristo, que nos leva até a Deus para receber a salvação de Deus. Aleluia. E não receber o juízo da parte de Deus que virá sobre a face dessa terra. Porque assim como o mundo
águas do dilúvio. Em Sofonias capítulo 1, versículo 18, que pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. Pelo fogo do Senhor toda a terra vai ser destruída. Vai chegar um dia que não vai sobrar mais nada aqui sobre a face da terra. Se você estiver refugiado dentro da arca, você não vai ser participante desse fogo consumidor. Você vai ser participante da graça de Deus. Você vai ser participante de um banquete que Deus ele preparou para mim e para você. Você vai estar, aleluia, numa rua, numa cidade em que as ruas são de ouros e de cristais. Você vai ter descanso, você vai ter paz. Aleluia! Lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter clamor e nem dor. Mas o segredo precisa entrar na arca. Eita! Se refugiar na arca. Aleluia! Passar por a porta que é Cristo. Aleluia! Aleluia! E Noé continuou construindo a arca. Noé, queridos, ele passou 100 anos construindo a arca e pregando justiça e salvação. E o povo zombava, dizendo: esse velho está louco. Logo agora, num tempo que nem esse, em que a chuva é difícil, aqui nem chove, só neblina. Deus é amor, Deus não vai fazer isso. É o que muitos dizem na atualidade. Deus não vai destruir ninguém. Deus ele não mata ninguém porque ele é amor. Eu posso imaginar o povo falando isso para Noé. E Noé dizendo: o juízo de Deus está por vir. O juízo de Deus está por vir. Eita Deus! E quando ele constrói, enquanto ele está construindo aquela arca, eu pude identificar em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, algo muito interessante. O porquê Deus ele esperou. Porque Deus ele deu um prazo tão longo para Noé construir uma arca. Nós vamos ver que Deus ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé construía a arca. Deus ele teve paciência de esperar o povo se refugiar dentro da arca. Deus ele está tendo paciência para você entrar na arca. Deus ele está tendo paciência para você receber a salvação. Aleluia! Mas você está despercebido. Tem muitos que estão passando despercebido. Tem muitos que não estão fazendo caso. Você precisa entender que você tem uma essência de Deus dentro de você, que é a tua alma. E essa essência, quando você morrer, quando eu e você morrer, ela precisa voltar para Deus. Mas só se estiver refugiado em Deus, só se estiver ligado em Deus. Se não estiver, infelizmente não vai receber, infelizmente não vai ter esta salvação. Aleluia! Porque quando Noé ele entra na arca, Deus ainda espera 7 dias. E a Bíblia nos diz, querido, que após 7 dias, com Noé e sua família dentro da arca, Gênesis capítulo 7, versículo 11, diz que naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. As fontes do abismo, eu posso entender que eram as águas que ela subia. Ela vinha da terra e subia. E quando ele abre a janela do céu, a
água desce, ou seja, era água subindo e era chuva caindo, e aquelas pessoas batendo na porta desesperada. Noé, abre a porta, nós estávamos errados, Noé, abre a porta que nós queremos entrar. Meu Deus, como vai ser triste. Meu Deus. Muitos vão bater na porta, Meu Deus. e Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Muitos vão bater na porta, mas a porta já foi selada, a porta já foi fechada. Deus, ele fechou a porta por fora,